Olá pessoal, Vitor Tagliaro aqui com vocês. Você precisa atualizar o seu PC? Então, eu vou mostrar nesse vídeo se você precisa de fato fazer um upgrade no seu computador, mesmo também que esteja pensando em peças usadas. Eu vou falar o que aconteceu em cada geração da família Core, e vocês vão entender o porquê que eu tanto falo que a Intel requentou os seus processadores por tanto tempo. E também para jogar uma pá de cal nos youtubers que costumam falar baboseiras, dizendo que você precisa fazer um upgrade, porque se eles não dizem isso, eles perdem os patrocínios deles. Pois então, o importante é que eu vou tratar somente de processadores da Intel aqui neste vídeo, até para poder facilitar o entendimento. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que, se vocês tiverem interesse, eu faça um vídeo tratando de AMD, ou ainda posso fazer um vídeo resumo, enfim, mais condensado, cruzando a Intel e a AMD. Outro ponto importante é que eu vou focar somente na linha desktop, não vou falar de Xeons aqui. E vai chegar num ponto em que eu vou manter somente a linha popular dos sockets, não é dos processadores, dos sockets. Que são mais comumente usados, e eu vou explicar na sequência o porquê. Eu estou fazendo esse vídeo porque, infelizmente, por ganância, enfim, de vendedores, e por falta de clareza técnica das pessoas, muitos acabam comprando o errado ou fazendo um upgrade desnecessário. Eu não vou detalhar todos os processadores, e pode ser que eu esqueça algum que tenha sido relevante ou até algum detalhe técnico, pois mencionar tudo aqui também não tem sentido porque são muitas informações, mas garanto que será o suficiente para você ter um bom entendimento das coisas. A abrangência desse vídeo vai ir da primeira geração Core, até a 10ª. Um detalhe que eu quero frisar aqui, eu não vou, para não dificultar o entendimento, detalhar o TikTok. O que é o TikTok? Não é aquela rede social. É sim um termo que vem do relógio Tic-Tac, e que foi um modelo empregado pela Intel, que ela utiliza para projeção da evolução das suas arquiteturas. E esse modelo baseia-se na lei de Moore, que foi feita por Gordon Moore, em um artigo publicado em 19 de abril de 1965, e que consiste basicamente que a cada 18 meses a capacidade de processamento dos computadores dobra. Ou seja, com o mesmo dinheiro de hoje, você compraria um processador com o dobro da capacidade e assim por diante. Primeiro, não vou citar qual arquitetura é TIC, qual é TOC, porque é um tanto controverso a maneira de como a Intel trata suas arquiteturas, o que ela considera TIC e o que ela considera TOC, e segundo, porque é uma informação que não vai ajudar, principalmente quem é leigo no assunto. A família Core, na verdade, começou antes de 2010, e o primeiro processador para desktop da família Core foi o Core 2 Duo, em 2006. Mas a forma como conhecemos e o que nós vamos analisar, basicamente, ela vai de 2008 em diante. Sim, 2008, porque lá nós tivemos a chegada dos primeiros i7. E no final de 2009 chegaram outros i7 e alguns i5, e em 2010 chegaram os i3. Aqui mesmo, nessa primeira geração, vamos dizer, nessa primeira leva de processadores, nós já temos a quebra do paradigma que as memórias precisam ser iguais e em todos os slots para funcionar em dual channel. Algo que eu explico melhor nesse vídeo que está aqui nesse card. Nessa geração, a nomenclatura em numeral era composta por 3 dígitos apenas. Por exemplo, i5 530. Lembrando que eu estou falando apenas dos numerais, pois nós temos afinal as variantes K, S, T, por exemplo, o i7 875K. Usando a arquitetura Nehalem, essa geração teve 4 divisões. Lembrando que estamos falando apenas de desktops, processadores voltados para desktop. 2 dessas divisões, utilizando o socket 1366, que foi lançado primeiro
e com uma proposta de maior desempenho, e outras duas utilizando a pinagem 1156, com o objetivo de ser mais acessível. Eu vou iniciar pela linha mais acessível e não necessariamente pela ordem de lançamento. Então, essas 4 divisões foram: uma chamada Clarkdale, que foi lançada em 2010 usando a pinagem 1156. Então, este grupo é marcado por um misto da litografia de 32 nanômetros nos núcleos e de 45 nanômetros nos gráficos integrados e no controlador de memória. Muitos confundem os Clarkdale com processadores de notebook. Mas não, aqui nós temos processadores de desktop da família, no caso, i5-600 e i3-500 e a linha Pentium G6000. Os processadores famosos, vamos dizer por aqui, foram o i3-530 e o i5-650. Aqui, tanto os Pentium, os i3 e os i5 são processadores de dual core, no caso com 2 núcleos, e o TDP dessa linha é de 73 watts. O que diferencia o i5 dos i3 é o fato do i5 ter o hyperthreading ativado, ou seja, o i5 tem 2 núcleos e 4 threads. Já os i3, 2 núcleos com apenas uma thread por núcleo. E o Turbo Boost está presente apenas nos i5. Os Pentium, por sua vez, comparando com os outros dois, perdem cache, tem apenas, no caso, 3 MB de cache contra 4 MB dos i3 e dos i5. E a frequência dos gráficos integrados é 533 MHz nos Pentium contra 733 MHz do i3 e do i5. E a memória suportada, enfim, pela especificação, seria de DDR3 de 1066 MHz, enquanto o i3 e o i5 suportariam os 1333 MHz, o que deixa a largura de banda teórica de 17 GB no Pentium contra 21 no i5 e no i3. O segundo grupo é chamado de Linfield, e esse grupo chegou antes. Eles chegaram no final de 2009. Usam também a pinagem 1156 e a sua litografia toda é de 45 nanômetros. Temos aqui os i5 da série 700 e os i7 da série 800, todos com 4 núcleos, sendo que apenas o i7 tem o hyperthreading ativado, ou seja, o i5 tem 4 núcleos e 4 threads, e os i7 4 núcleos com 8 threads. Então aqui, processadores comuns aqui seria o i5 750 e 760 e, no caso, o i7 870, por exemplo. Todos desse grupo têm 8 MB de cache, Turbo Boost ativo e um TDP de 95 watts. Os processadores Clarkfield e Linfield têm um barramento de 2.5 GT-Transfer, que é uma medida de transferências por segundo adotada pela Intel. Então, assim, cito porque às vezes é um ponto relevante, a Intel usa muito isso para diferenciar nossas especificações técnicas. Existe um terceiro grupo chamado de Bloomfield. Estes, na verdade, foram os primeiros da família Core, como, enfim, nós estamos tratando aqui, a aparecer. Eles deram as caras no final de 2008 com a controversa pinagem 1366 e com uma litografia toda de 45 nanômetros. É formado apenas por i7 com 4 núcleos e 8 threads, 8 MB de cache e TDP de 130 watts. Possui uma largura de banda de memória de 25.6 GB. E possui uma largura de banda de memória de 25.6 GB. A memória suportada pela especificação é a DDR3 800 e 1066. Possuem 3 canais de memória, ou seja, Triple Channel, suportando assim 24 GB de memória RAM, e um processador, vamos dizer, bem famoso por aqui, dessa linha, é o i7-920. O quarto grupo é chamado de Gulftown. E teve a sua primeira aparição em 2010 com o i7-980X Extreme Edition.
A litografia dele é de 32 nanômetros e esse grupo é constituído apenas por i7s com 6 núcleos e 12 threads. O que principalmente é diferente entre esses grupos é o design, pois os processadores de pinagem 1156 passaram para o design de 2 chips, ou seja, nós deixamos aqui o antigo conceito de 3 chips, que era originalmente o processador, o MCH, que é o Memory Controller Hub, que também é conhecido como North Bridge, ou a ponte norte da placa-mãe, e o ICH, que é o I/O Controller Hub, que também é conhecido como South Bridge, ou ponte sul. No antigo conceito, o MCH, ou North Bridge, é quem coordena a comunicação do processador, da memória e dos dispositivos gráficos e com o ICH, com a South Bridge. Agora, nesse conceito de 2 chips, o MCH cai fora e a CPU passa a assumir as suas funções. E o ICH é rebatizado para PCH, ou Platform Controller Hub. Essa mudança representa um ganho considerável, pois em uma explicação bem simplificada, grande parte do tráfego que existia é aliviado, permitindo uma melhor otimização. Curiosamente, apesar de mais caro e enaltecido por muitos, agora os haters vão enlouquecer, o endeusado 1366 seguiu utilizando o modelo 3 chips, mantendo uma versão, vamos dizer assim, parcial desse antigo modelo. Entretanto, ao invés de utilizar também o tradicional Frontside Bus, ele utiliza o QPI, que seria o Quick Path Interconnect. Eu não vou aprofundar mas se vocês quiserem eu faço um vídeo mais específico sobre isso. Deixem aqui nos comentários. Mas pensem no QPI como uma estrada melhor, com melhor planejamento, melhor sinalizada e que evita retornos desnecessários na via, melhorando o tráfego e que por consequência acaba resultando um melhor desempenho. Em outras palavras, a Intel achou um jeito de aprimorar o conceito da força bruta, algo que ela vinha fazendo ao aumentar a frequência do FSB. E quando eu falo em força bruta, pensem num chipset com 36 linhas no PCI Express. Isso nessa época. Então, aqui nós temos 2 soluções. Uma destinada para o mercado mais em conta, mas com requintes de capricho, e uma outra literalmente baseada na força bruta. Os chipsets 1156 são da série 5. Então, ou seja, temos o H55, o P55, o H57 e o Q57. Já o chipset 1366 é o X58. E nenhum deles suportava USB 3.0. As placas que tinham, enfim, que tem, elas acabam utilizando um controlador extra. Em termos de desempenho, salvo se fosse usar os i7 de 6 núcleos exclusivos no 1366, o desempenho não era tão superior quando colocados lado a lado, como vendiam alguns especialistas. Então, ou seja, comparando os 1156 com os 1366, não tinha uma diferença tão gritante assim. Apesar que os especialistas diziam que tinha. Essa primeira geração Core, do modo como nós conhecemos, muitos chamam ela de híbrida, pois ela não foi de fato um novo produto, apesar das mudanças relacionadas ao MCH. Muitos dizem que ela foi assim, uma atualização dos processadores 775, no caso dos 1156, e uma atualização do 771, no caso dos 1366. Um pequeno fato histórico aqui, uma curiosidade, é que muita gente adaptava os processadores 771 nas placas 775, já que as placas 771 eram absurdamente caras e eram normalmente voltadas para servidores e workstations. Então, com base, enfim, nessas evoluções, assim, podemos dizer que era muito normal máquinas
PCs 775 bem ajustados, de certo modo até tocarem o horror nessa primeira geração da família Core, como nós conhecemos. Um detalhe agora muito importante e ruim que ambos têm em comum é o fato do controlador de memória ser integrado ao processador e de não estar no mesmo die, porque isso gera um campo eletromagnético intenso, que por consequência gera mais calor e que faz com que o controlador de memória estrague. E esse problema afeta mais os Clarkdale 1156. E por quê? Justamente por causa da sua construção mista entre 32 nanômetros e 45 nanômetros. Então aqui eu já faço uma observação. Não compre máquinas ou kits de primeira geração, não importa o modelo. Mesmo usadas baratinhas, que tem aos montes no site de usados e até em marketplace de grandes lojas que tem máquinas novas desses modelos para vender, vai ser dor de cabeça. Eu tive um i5 desses e isso acontece mesmo. Não é simplesmente que a máquina não vai ligar. Na verdade, enfim, ela vai te dar umas telas azuis inexplicáveis, vai te dar uns problemas de perda de sinal de vídeo, vai acontecer da placa de vídeo funcionar quando quer. E às vezes, assim, parece que está tudo bem e na verdade não está. Chegamos agora no ano de 2011 e os soquetes 1156 e 1366 são extintos. Em substituição, chegam os soquetes 1155 e 2011. Chega então a segunda geração de processadores Core, mas nessa geração nós não temos processadores para o soquete LGA 2011. Então, a partir deste ponto, eu não vou dar mais ênfase para esta linha, porque só vai tornar as coisas confusas no meio de tanto conteúdo. Se quiserem, deixem nos comentários que eu faça um vídeo específico sobre o 1366, o 2011 e o 2066. Então, aqui nessa segunda geração, nós temos exclusivamente processadores com soquete 1155. A microarquitetura é a SandBridge, feitos em 32 nanômetros e no esquema de 2 chips. A introdução da extensão AVX, que por exemplo, uma das aplicações onde traz mais ganho, que traz ganhos enormes na verdade, é na codificação e decodificação de vídeo, entre outras. Outra coisa também que acontece aqui nessa geração é a maneira como o controlador de memória lida com as informações. Explicando de uma maneira bem simplificada, agora ele permite que a operação de consulta e acesso ao conteúdo da memória seja feito simultaneamente. Antes, como é que acontecia? Verificava o endereço para depois ir buscar. Agora isso pode acontecer ao mesmo tempo. Outra novidade que nós temos aqui é o uso de uma nova BPU muito mais eficiente. BPU é Branch Prediction Unit. O Branch Prediction são técnicas que são usadas para reduzir a perda de desempenho devido a conflitos e desvios de operações condicionais. Então ele faz uma previsão do que pode dar errado para organizar o fluxo. Explicando de uma maneira bem simples. É como se você estivesse dirigindo em um local e antes de entrar em uma rua errada, o seu GPS já lhe mostrasse imediatamente o novo caminho, sem que você precisasse aguardar ele se recoordenar e entender que você errou o caminho para então lhe mostrar o novo caminho. Ficou claro? Aqui também nós temos o cache rodando na mesma velocidade dos núcleos. A GPU integrada também teve avanços, mas acho que detalhar gráficos integrados da Intel até a 10ª geração não vai enriquecer o objetivo desse vídeo. Então eu não vou me aprofundar em gráficos integrados aqui. A evolução do Turbo Boost chega agora na sua versão 2.0 e agora essa evolução permite com que um ou mais núcleos possam ser acelerados, mantendo os demais ociosos, o que permite um pico maior
quando menos núcleos são utilizados. Assim como a primeira geração 1156, aqui ainda seguimos suportando no máximo 2 canais de memória em Dual Channel, fato que seguiu adiante. Esse conjunto de melhorias e de outras trouxeram um notório incremento de desempenho, pelo menos 15%, chegando a até mais em alguns processadores, pegando isso comparando os seus sucessores diretos de nomenclatura. Uma coisa que, vamos dizer, pesa contra a segunda geração é o fato de ainda não termos um USB 3.0 nativo, sendo necessário as placas-mães utilizarem chips extras para tal. O barramento, segundo aquele padrão de velocidade da Intel, agora é de 5 GB transfer, ou seja, o dobro da velocidade da primeira geração 1156. E aqui temos predominantemente processadores de 2 ou 4 núcleos e alguns Celerons com apenas um núcleo, mas com 2 threads ativas. Os Pentiums, por sua vez, vêm com 2 núcleos e 2 threads. O i3 vem com 3 MB de cache e operam com 2 núcleos e 4 threads, com um TDP variando entre 35, 65 ou 95 conforme o modelo. E o Turbo Boost vem desativado. O i5, todos os i5 no caso, vêm com 6 MB de cache, 4 núcleos e 4 threads. Os i5, por sua vez, vêm com 6 MB de cache, 4 núcleos, 4 threads e um TDP de 65 ou 95 watts. Já os i7 vêm com 8 MB de cache e 4 núcleos e 8 threads. Os processadores clássicos aqui, pode-se dizer que foram o i3 2100, o i5 2500K, o i7 2700, o i7 2700K também, 2600K. E um detalhe comum a todos esses processadores é que o i3, o i5 e o i7 dessa geração eles gerenciam até 32 GB de RAM, com uma largura de banda de 21 GB, operando memórias DDR3 de 1066 ou 1333 MHz. E o PCI Express aqui segue como na sua versão 2.0. Os chipsets aqui são da série 6, então nós temos o H61, o B65, o Q65, o Q67, o H67, o P67 e o Z68. O problema dessa segunda geração é que as placas-mães tiveram uma leva de chipsets que saíram com defeito. Em princípio, o problema afetou somente placas P67 e H67. E este problema leva ao mau funcionamento das portas SATA. Então, uma dica adiantada, fazendo um spoiler, evite placas-mães com esse chipset, H67 ou P67, a menos que você tenha certeza que trata-se de uma versão cujo problema já foi corrigido. Agora estamos em 2012, chegamos na terceira geração, seguimos com o socket 1155, e, depois de não darem as caras na segunda geração, aparecem os processadores Core na pinagem também LGA 2011, como substituto ao LGA 1366, mas que, como eu já falei antes, eu não vou abordá-los. Retomando, a litografia aqui passa para os 22 nanômetros, temos a chegada do PCI Express 3.0, com USB 3 nativo. Em termos de arquitetura, entramos na primeira parte do mais do mesmo, onde, na verdade, nós tivemos melhorias mais direcionadas ao consumo e com relação a instruções de segurança. Com relação direta a desempenho, uma melhoria foi a frequência máxima de memória, que agora passa a ser 2.800 MHz, contra 2.133 da segunda geração. A elevação da largura de banda para 25.6 GB, usando memórias DDR3 1333 ou 1600.
As demais especificações dos processadores seguem semelhantes aos da segunda geração, mesmo em termos de clock. E lembrando que no socket 1155 o processador top é o i7 3770K. Os chipsets aqui são da série 7, ou seja, temos o B75, o Q75, o Q77, H77, Z75 e Z77. Tecnicamente falando, estamos falando de uma diferença efetiva de desempenho entre 5 a 10%. Problemas nessa geração? Até que não. Só a única detalhe é que eles podem ter uma tendência a esquentar mais, devido ao fato de usarem pasta térmica no IHS. O IHS, aproveitando aqui, é o Integrated Heated Spreader, que é essa chapinha metálica que fica em cima dos processadores. Pois aqui a Intel parou de usar solda e voltou e passou a usar pasta térmica, coisa que depois ela mudou novamente mais adiante. Agora nós chegamos em 2013 e temos a chegada da quarta geração chamada de Haswell, que passa a adotar o socket LGA 1150. Aqui nós seguimos com a litografia de 22 nanômetros. O detalhe é que existe uma divisão aqui dentro. Nós temos os Haswell e os Devils Canyon. Esses últimos eram versões de i7 e i5 mais potentes dessa linha, que seria o i7 4790K e o i5 4690K. Nessa geração existe um grande esforço para a melhoria do consumo energético, e é onde se concentrou os maiores incrementos. Nas novas instruções que foram adicionadas, destaque para o AVX2, e também temos pequenas melhorias, como uma nova geração do Branch Prediction, que eu falei lá atrás. Além dos processadores Devil Canyon que eu citei antes, outros processadores famosos aqui são o i7 4770K, o i5 4670K, o i5 4440 e o i3 4330. Os chipsets são da série 8. Temos o Z87, o H87, o H81, Q87, Q85 e B85. Apesar da Intel considerar como uma nova revolução, temos um avanço de desempenho entre 5 a 15%, dependendo da aplicação, mas que na vida real tem refletido menos de 5% em muitos casos. Agora nós estamos em 2015 e tivemos a chegada da quinta geração, que apesar de usar o mesmo socket 1150, é uma geração quase que esquecida nos desktops, porque nós tivemos apenas 2 processadores aqui, e todos os demais dessa família, vamos dizer assim, foram no formato BGA, ou seja, soldados diretamente na placa. E tivemos muitos processadores dessa geração, no caso, na linha de notebooks também. A litografia aqui é de 14 nanômetros. Temos a introdução de novas instruções, com destaque para o Intel ADX. E os 2 processadores que nós temos aqui é o i5 5675C e o i7 5775C, ambos com TDP de 65 watts. O i7 vinha com 6 MB de cache e o i5 com 4. Ambos ainda vinham com um cache extra L4 de 128 MB, mas esse cache extra é exclusivo para os gráficos integrados Iris Pro 6200. O que chama a atenção é que mesmo com clocks mais baixos, e no caso eu estou dizendo aqui comparando o i7 de quinta geração com o i7 4790K de quarta geração, o clock baixou de 4 base para 3.3 e no turbo de 4.4 para 3.8, mas ainda assim, e utilizando um consumo menor, esses processadores ficavam em pé de igualdade. Então, ou seja, mesmo com clock inferior
e um menor consumo, o desempenho era semelhante. E os chipsets aqui são o Z97 e o H97. Só que a grande crítica a esses processadores é que, apesar das melhorias, eles não trouxeram o principal, que é o quê? Mais desempenho de fato. E junto com esses processadores ocorreu uma história nessa época que a Intel cogitava matar o conceito de socket, algo que ela fez de fato nos notebooks. E junto a esse detalhe, esses processadores chegaram atrasados no mercado. Na verdade, eles chegaram praticamente juntos com os processadores de sexta geração. Então, ainda é 2015 e temos a chegada da sexta geração, que aqui é chamada de Skylake. E ela utiliza o socket 1151, com uma litografia de 14 nanômetros. Aqui nós temos um aumento da velocidade do barramento de 5 GB transfer para 8 GB transfer. A memória RAM máxima suportada passa a ser 64 GB. E agora nós temos também suporte, além das DDR3 1363 e 1600, nós contamos com as DDR4 rodando a 1866 ou 2133 MHz. Essa adição, enfim, essa melhoria resulta no aumento da banda de memória para 34.1 GB. Os i3 aqui seguem sem Turbo Boost e tem cache de 4 MB, 2 núcleos e 4 threads. O i5 com cache de 6 MB, com 4 núcleos e 4 threads. E os i7 tem o cache de 8 MB, com 4 núcleos e 8 threads. E aqui temos a grata chegada do PCI Express 3 também ao PCH. Isso mesmo, agora a controladora da placa-mãe também opera em PCI Express 3. Temos ainda a saída do controlador de voltagem do processador para a placa-mãe, ou seja, a placa-mãe passa a ser responsável pelo controle da voltagem. Outro recurso também é que foi adotado o Speed Shift, que faz com que o próprio CPU gerencie o turbo, coisa que antes era gerenciada pelo sistema operacional. Essas mudanças causaram um dos aumentos consideravelmente significativos, o que coloca em média 20 a 25% a mais de performance quando comparada com a segunda geração. Exatamente. Processadores famosos aqui, temos o i3 6100, o i5 6400, o i5 6400K e o i7 6700K. Os chipsets aqui são os da série 100, ou seja, temos aqui o H110, o B150, o Q150, o Q170, o H170 e o Z170. Em 2017 chega a sétima geração, conhecida também como Kaby Lake, que apesar de usar outro nome, ela é apenas um aprimoramento da Skylake. E ela mantém o socket 1151. De coisas diferentes, pela primeira vez temos o Hyperthread ativo nos Pentiums e temos um i3 na sua versão K, ou seja, livre para overclock, que é o i3 7350K. Um detalhe que muita gente não sabe ou até esquece, o mesmo até na época, é que ainda existe suporte para DDR3, apesar de que não era muito fácil até na época achar placas assim. Hoje existem muitas placas H110 com slot para DDR3. Aqui, nessa geração, temos o aprimoramento do Speed Shift, o aumento da frequência de clock de alguns modelos, temos a chegada do fantástico e controverso Intel Optane, que iria resolver todos os problemas de velocidade de disco, ou ainda que não seria mais necessário se gastar com memória RAM. O PCH agora passa a contar com 25 pistas no PCI Express 3. Os processadores clássicos aqui são
o i3 7100, o i5 7400, o i5 7600K, o i7 7700 e o i7 700K. Com os chipsets aqui nós temos os da série 200, que são o B250, o Q250, o Q270, o H270 e o Z270. O desempenho foi um repeteco do que se mostrou na geração anterior, então o ganho foi, digamos, inferior a 5%. No final de 2017, eis que surge a 8ª geração, chamada de Coffee Lake. Ela mantém o socket 1151 e a litografia de 14 nanômetros. A capacidade de RAM agora sobe para 128 GB nos i5 e nos i7. A largura de banda das memórias vai para os 41.6 GB em função do uso das DDR4 2666. Nos i3 segue o limite de 64 GB, com memórias DDR4 2400, o que deixa o i3 com uma largura de banda de 37.5 GB. Os i7 passam a ter 6 núcleos e 12 threads, os i5 6 núcleos e 6 threads, e o i3 passa a ter 4 núcleos com 4 threads. Aqui nós temos o i3 no mesmo patamar que os i5 das gerações anteriores. Isso significa que o i3 dobrou seu número de núcleos. Outra coisa que ocorreu nessa geração foi o aumento no cache. Os i3 passaram a ter 6 MB de cache, os i5 passaram a ter 9 e os i7 passaram a ter 12 MB de cache. Outra inovação aqui, outra melhoria na verdade, foi um aumento do turbo clock. E se analisarmos, são mudanças essencialmente de força bruta mesmo. Algo que não se via desde a chegada da 2ª geração, que é a Sandy Bridge. Alguns processadores aqui da 8ª geração é o i3 8100, o i5 8400, o i5 8600K e o i7 8700K. Chipsets dessas são os da série 300, então nós temos o H310, o H370, o B360, o B365, o Q370, o Z370 e o Z390. Em termos de desempenho, em single thread o desempenho é muito semelhante aos da 7ª geração. Entretanto, em multithread temos ganhos que vão de 20% a 40%. E são ganhos muito consistentes, né? Aquela coisa, mais ou menos. Não, são ganhos consistentes de fato. Assim como ocorreu da mudança da 1ª para a 2ª geração. Já em 2018, chega a 9ª geração. E segue como Coffee Lake. Mas também chamam de Coffee Lake Refresh. E ela mantém os 14 nanômetros. A grande novidade aqui foi a chegada do i9, nessa linha comum da Intel. Aqui também tivemos correções, medidas corretivas contra as vulnerabilidades de segurança que muito, enfim, agitaram as notícias, que são aquelas vulnerabilidades a Meltdown e a Spectre. Com a chegada do i9, os i7 ganharam 2 núcleos, mas perderam o hyperthreading. E a linha como um todo teve um pequeno ganho de frequência. O i3 ele segue com 4 núcleos e 4 threads, mas agora tem o Turbo Boost ativado. E o cache subiu de 6 para 8, dependendo da versão. Os i5 mantiveram 6 núcleos e 6 threads, 9 MB de cache, e claramente é o processador que foi menos alterado nessa transição de gerações. Os i7, como eu citei antes, agora contam com 8 núcleos e 8 threads. Ou seja, perdeu-se 4 threads e ganhou-se 2 núcleos reais. E o cache manteve-se em 12 MB. O i9 aqui tem 8 núcleos e 16 threads e conta com 16 MB de cache. Alguns processadores aqui, o i3 9100, o i5 9600, o i5 9600K, o i7 9700K e o i9 9900K.
Os chipsets aqui mantiveram-se os mesmos da 8ª geração. Excetuando o i9, que de fato trouxe um novo nível de desempenho, o i7 de 9ª geração ficou em uma linha onde de fato ele é um pouco mais rápido em alguns cenários que o de 8ª, mas mais lento em outros. E de uma maneira geral acaba tendo uma performance muito semelhante. O i5 literalmente não mudou. E o i3 teve um ganho, mas muito pouco expressivo. Agora estamos em 2020 e temos a 10ª geração, que é chamada de Comet Lake, que traz junto com ela o socket LGA 1200. Ainda mantém-se a litografia de 14 nanômetros, ocorreram algumas mudanças no PCH, temos a versão 3.0 do Turbo Boost, os i9 agora contam com 10 núcleos e 20 threads, o i3, o i5 e o i7 agora contam todos eles com hyperthreading. Essa mudança faz o i3 ter 4 núcleos e 8 threads, o que eleva ele ao nível de um i7 de 7ª geração. Ele também passa a suportar 128 GB de RAM. O i5, agora com seus 6 núcleos, tem 12 threads, o que chega no patamar do i7 de 8ª geração. E o i7, com 8 núcleos e 16 threads, chega ao nível do i9 da 9ª geração. Os processadores, vamos dizer, famosinhos aqui, é o i3 10100, o i5 10400, que, conforme eu digo nesse vídeo aqui, ele é meio rejeitado lá fora, o i7 10700 e o i9 10900K. Os chipsets aqui são da série 400, então nós temos o H410, o B460, o Q470, o H470 e o Z490. Apesar da mudança e do marketing da Intel, em jogos não se observa um ganho significativo, até porque os jogos não usam tantos núcleos ou threads com primazia. E neste ponto, o processador que mais se beneficiou foi o i3 10100 perante o 9100. Já em uso de trabalho, nós temos ganhos não tão consistentes, mas que podem chegar até 20% aproximadamente. Finalizada a nossa viagem no tempo, apesar de ter citado, eu não mencionei dentre os problemas as vulnerabilidades de segurança, que eu mencionei ali da Meltdown, Spectre, que os processadores da Intel sofrem. Vulnerabilidade essa que é contornada mediante atualizações dos sistemas operacionais e BIOS das placas-mães. Enfim, são atualizações que até muito se fala que afetam o desempenho da máquina, etc. Não vou entrar nesse assunto, não vou aprofundar esse assunto aqui. Porque eu me preocupei mais em focar em problemas a nível de hardware, que possam levar você a comprar gato por lebre. O que podemos perceber nessa jornada que fizemos é que tivemos poucos momentos de grandes incrementos reais de desempenho. A realidade é que, em um primeiro momento, a mudança de geração muitas vezes não parece muito significativa, pois as novas instruções e melhorias só serão verdadeiramente sentidas mais adiante, com o passar do tempo, assim que surgirem novos aplicativos ou jogos que façam uso pleno dessas melhorias. Então a distância, vamos dizer assim, a diferença, melhor dizendo, de desempenho tende a aumentar um pouco. Benchmarks, enfim, testes de desempenho realizados no lançamento não refletem muitas vezes o cenário do futuro, pois a indústria de software ela faz uma dança com a do hardware. Outra coisa, muita gente reclama de desempenho, mas utiliza um HD tradicional na máquina. E ao usar ou fazer o upgrade ou ainda trocar para uma máquina nova que tem SSD, acaba atribuindo toda essa melhora para o processador, o que não é verdade. Então aqui é importante, um SSD
ele traz vida nova para um PC, mesmo que ele tenha 10 anos já de uso. Ainda relembrando, em especial aos haters, que esse vídeo eu estou tratando exclusivamente da Intel. E se quiserem, eu posso fazer um exclusivo de AMD. Ou ainda um geral, mas com menos informações técnicas. Senão vou ficar um dia inteiro falando. Mas posso fazer também se quiserem. Antes de avançar o conteúdo, eu optei em apenas apresentar o socket 1366 e apenas citar o 2011 sem falar no 2066, justamente pela densidade de informações que acabariam por tornar confusas as coisas para quem é leigo. Mas se quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico sobre esses sockets. Agora avançando no nosso conteúdo sobre compatibilidade. O socket 1156, ele é apenas para a primeira geração. 1155. Temos aqui placas da série 6 e 7 e todas as placas de segunda e terceira geração suportam todos os processadores, desde que a BIOS esteja devidamente atualizada. Só que tem um detalhe importante, as placas de segunda geração não têm o suporte para o PCI Express 3. Socket 1150. Quarta e quinta geração. As placas são da série 8 e 9. Só que os processadores de quinta geração funcionam somente nos processadores da série 9. Ou seja, H97 e Z97. Socket 1151. Aqui temos que ter atenção redobrada. Porque apesar da mesma pinagem, nós temos duas versões. Uma que comporta processadores da sexta e da sétima geração e que são placas da série 100 e da série 200. E neste caso, requer que se preste apenas atenção na BIOS caso use um processador de sétima geração em uma placa da série 100. Temos, como eu estava dizendo, outra versão do 1151, que suporta apenas processadores da oitava e da nona geração. E essas são as placas da série 300. E não existe compatibilidade entre essas duas versões. Ou seja, um processador de oitava ou nona geração não funciona em placas da série 100 ou da série 200, assim como processadores de sexta e sétima geração não funcionam em placas da série 300. Socket 1200 é compatível com a 10ª geração e será utilizado também na 11ª. Contudo, somente o chipset Z490 deverá ter o suporte para a futura 11ª geração. Mas, pegando todos esses dados que eu falei agora, na prática, mesmo que você ainda esteja com um computador muito antigo, ou sem computador, ou ainda queira só um PC para colocar, sei lá, na recepção da empresa, aqui tem uma coisa importante. Evite a primeira geração de qualquer jeito. Eu digo isso porque é muito comum encontrar em marketplaces, grandes lojas, máquinas encalhadas com esses processadores, ao melhor estilo i5 completo por R$ 1.300. Estes anúncios raramente expõem a qual geração pertence o processador, e muitas dessas máquinas à venda são da primeira. São máquinas que podem fazer o barato sair caro, além de estarem muito defasadas em desempenho. Se você tem uma máquina dessa geração, é recomendável sim fazer um upgrade, em especial se você estiver levando telas azuis inexplicáveis. Pois, querendo ou não, faltam coisas cotidianas. Até muitas máquinas dessas não têm um USB 3.0. Falar de usados é algo muito subjetivo, porque não existe uma tabela FIPE como existe para carros. Mas se a grana está curta para algo novo, um upgrade para a 4ª geração
pode ser viável, mas o ideal seria pelo menos chegar na 6ª geração, porque aqui já poderia de repente fazer um upgrade das memórias para usar a DDR4, ou se a grana estiver muito apertada, reaproveitar suas memórias DDR3. E esse upgrade traria uma melhoria bem interessante. Nesse caso, eu evitaria a 2ª geração, porque apesar do avanço, faltam muitos recursos que são comuns atualmente. E a 3ª, e assim como a 2ª geração, elas custam os kits, se for procurar na internet usado, os kits custam praticamente o mesmo de kits de 4ª ou de 6ª geração. E o principal aqui, não peguem um i3, mas vá direto no i5 ou no i7. Se você está na 2ª ou na 3ª geração, o i5 e o i7 ainda tem fôlego, mas o i3 já está cansadinho. Ainda mais se for de 2ª geração, porque faltam algumas instruções e alguns recursos importantes que se consolidaram ao longo do tempo. Então, se o seu processador for um i3 e a grana está muito apertada, para reaproveitar suas memórias, pode de repente valer a pena fazer um upgrade para a 6ª ou para a 7ª geração. Só que os processadores de 7ª geração estão muito caros, mesmo usado, e é difícil achar um 7º usado a um bom preço. Então, assim, pode-se pegar então um i5 ou um i7 usando uma placa H110 com suporte para DDR3, reaproveitando assim as memórias que você já tem, que daria ainda um belo up a um custo não tão elevado. Agora, se você tem um i5 ou um i7 dessa 2ª ou 3ª geração, levando em conta os custos-benefícios envolvidos, eu recomendaria partir para algo pelo menos a partir da 8ª geração. Como eu falei antes, comprar uma 2ª ou 3ª geração hoje não vale a pena pela proximidade dos preços com a 4ª e 6ª. E tem muito vendedor vendendo kits de placas-mães novas, mas desconhecidas, que usam chipsets que foram extraídos de placas estragadas e de processadores usados, importados da China, e vendem por valores que você compraria um setup de desempenho semelhante mais novo. Agora, se você está na 4ª ou na rara 5ª geração, com a grana apertada, o crítico mesmo são os i3, que valeria o mesmo upgrade que eu comentei no caso da 2ª e 3ª geração, que seria o quê? Pegar um i5 ou um i7 de 6ª geração para reaproveitar as memórias DDR3 em uma H110, uma placa-mãe, né, com chipset H110. Se você estiver com um i5 ou i7 dessa geração, pule pelo menos para a 8ª. Comprar um 4ª geração hoje, apenas no caso se você vende algo anterior à 2ª geração, ou seja, se você estiver na 1ª geração ou ainda um processador, uma máquina mais antiga ainda. Isso se você não encontrar nada da 6ª geração por um valor interessante. Agora, se você está na 6ª ou na 7ª geração, se for um i3 que você tem, já existe um ganho considerável logo para a 8ª geração. Mas, pegando a linha inteira, deste ponto o ideal é já mirar a 10ª geração, ou aguardar a chegada da 11ª, pois tanto a 8ª quanto a 9ª geração elas seguem com os preços cheios. Agora, se você está na 8ª ou na 9ª geração, não vale a pena pensar em upgrade. Uma coisa que deve ser considerada e relembrada é que estamos pensando somente em Intel aqui. E que tem pessoas que são fiéis à marca e tá tudo bem. A ideia aqui é explicar as diferenças das gerações e aqui a partir de que ponto vale a pena investir num upgrade parcial, seja para atualizar para algo melhor, mas sem ser o último lançamento do mercado e sem sair do ambiente Intel. Óbvio que o ideal seria fazer um upgrade direto para o último lançamento,
Mas a ideia desse vídeo é instruir e impedir que as pessoas façam bobagens do tipo: tem um i5 de segunda geração e troca por um i7 de sétima. Isso é perder desempenho. Ou ainda fazer desempenhos desnecessários, vista que o ganho em relação ao valor investido não vale a pena. Claro, nada contra. Se você pode trocar seu hardware todos os anos, excelente, muito bom. Agora, pense o seguinte, pense no upgrade baseando-se sempre no que você está usando atualmente e mantenha-se ou avance o modelo do processador. Evite retornar na hierarquia, a menos que saiba exatamente o que está fazendo. Como, por exemplo, tem um i5 de terceira geração, ele até pode ser trocado por um i3 de nona, mas o ganho de desempenho não vai ser proporcional ao investimento. O ideal seria um i5 de nona. Acho que agora vocês entendem quando eu me refiro a mais do mesmo. Então, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!